minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo dessa obra apaixonante, uma obra fundamental feita pelo nosso querido Allan Kardec. Aqui está o Kardecinho, que não me deixa mentir, e não deixa mentir, não tem nada a ver, e que nos traz aí destrinchando essa mitologia de céu, inferno, purgatório, que as religiões se serviram e se servem até hoje para controlar as pessoas por meio do medo. No último encontro nós vimos o inferno pagão. Então a gente viu que faz muito tempo, desde a época dos poetas gregos, né, que tem aí as descrições do inferno lá de Hades, do Tártaro, do Caronte, o barqueiro do inferno, do Cérbero, o cão com 3 cabeças, que até o Harry Potter conheceu. Enfim, tudo foi sendo copiado e modificado para botar medo nas pessoas. É como se fosse um filme de terror, né? Que o próximo filme vem copiando um pouquinho daquilo e vem amplificando isso. Mas vamos, sem demora. Antes de mais nada, você já é inscrito aqui no canal? Se não for ainda, por favor, se inscreva. Clique em ativar as notificações nos sininhos. Aqui tem vídeo novo todos os dias. Se puder ajudar um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro. E também compartilhe esse vídeo nas redes sociais, com amigos que você acha interessante. E também peça para que esses amigos venham se inscrever aqui no canal, que tem estudo todos os dias. Então vamos hoje estudar o esboço do inferno cristão. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas seguintes citações. As citações que o Kardec vai falar é do livro da obra O Inferno, de Augusto Calete. Então os teólogos vão citar esta obra, tá? Tudo que a gente ouvir aqui vem dessa obra. Esta descrição, sendo tomada dos autores sagrados e da vida dos santos, pode tanto melhor ser considerada como expressão da fé ortodoxa na matéria, quanto ela reproduzida a cada instante, com pequenas variantes, nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. Então vamos lá. Perceba que não tem nada com Jesus, não tem nada de Bíblia. É de uma obra que foram tiradas essas coisas. Os demônios são puros espíritos, e os condenados, presentemente no inferno, podem ser considerados puros espíritos, uma vez que só a alma aí desce, e os restos entregues à terra se transformam em ervas, em plantas, em minerais e líquidos, sofrendo inconscientemente as metamorfoses constantes da matéria. Os condenados, porém, como santos, devem ressuscitar no dia do juízo final, retomando, para não mais deixá-los, os mesmos corpos carnais que os revestiam na vida. Os eleitos ressuscitarão, contudo, em corpos purificados e resplendentes, e os condenados em corpos maculados e desfigurados pelo pecado. Isso os distinguirá, não havendo mais no inferno puros espíritos, porém homens como nós. Conseguintemente, o inferno é um lugar físico, geográfico, material, uma vez que tem de ser povoado por criaturas terrestres, dotadas de pés, mãos, boca, língua, dentes, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis. Onde estará esse inferno? Alguns doutores o têm colocado nas entranhas mesmas do nosso globo. Outros não sabemos em que planeta, sem que o problema se haja resolvido por qualquer concílio. Estamos, pois, quanto a este ponto, reduzidos a conjecturas. A única coisa afirmada é que esse inferno, onde quer que exista, é um mundo composto de elementos materiais, conquanto sem sol, sem estrelas, sem lua, mais triste e inóspito, mais desprovido de todo o germe das aparências benéficas que porventura se encontram ainda nas regiões mais áridas deste mundo em que pecamos. Confuso, né? Você percebe que é muito bem descrito, obra O Inferno, de Augusto Calete. Eu não li, eu quero ler, porque é interessante. Porque os teólogos, os papas e o povo que se metia naqueles concílios, pegavam dessa obra, que sabe-se Deus, veio da imaginação desse Augusto, e afirmavam que isto era verdade, né? Então, olha só a origem do inferno cristão também.
Os teólogos mais circunspectos não se atrevem, à semelhança dos egípcios, dos hindus e dos gregos, a descrever os horrores dessa morada, limitando-se a nula mostrar como premissas no pouco que dela fala a Escritura. O lago de fogo e enxofre do Apocalipse e os vermes de Isaías, 27 esses vermes que formigam eternamente sobre os cadáveres do Tofel, 28 e os demônios atormentando os homens que eles levaram à perdição, e os homens a chorarem, rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Então a gente vê algumas citações bíblicas. Engraçado que não tem um lugar certo que o inferno é, né? Uns diziam que era nas entranhas do planeta Terra, outros que era um outro planeta que não tinha céu, estrela, enfim. É difícil de explicar, né, essa criação doida. Santo Agostinho não concorda que esses sofrimentos físicos se chamem apenas reflexos de sofrimentos morais e vê, num verdadeiro lago de enxofre, vermes e verdadeiras serpentes saciando-se nos corpos, caçando suas picadas as do fogo. Ele pretende mais, segundo um versículo de Marcos, que esse fogo estranho, posto que material como o nosso e atuando sobre corpos materiais, os conservará como o sal conserva o corpo das vítimas. Os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a tortura desse fogo que queima sem destruir, penetrando-lhes a pele, serão dele embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula dos ossos, na pupila dos olhos, nas mais recônditas e sensíveis fibras do seu ser. A cratera de um vulcão, se aí pudessem submergir, será-lhes-ia lugar de refrigério e repouso. Caramba! Assim falam com toda a segurança os teólogos mais tímidos, discretos e comedidos. Não negam que haja no inferno outros suplícios corporais, mas dizem que para afirmá-lo lhes falta suficiente conhecimento, pelo menos tão positivo como o que lhes foi dado sobre o suplício horrível do fogo e dos vermes. Contudo, teólogos mais ousados ou mais esclarecidos que dão do inferno descrições mais minuciosas, variadas e completas. E conquanto se não saiba em que lugar do espaço está situado esse inferno, há santos que o viram. Eles não foram lá ter com a lira na mão, como Orfeu, de espada em punho, como Ulisses, mas transportados em espírito. Um desses, eu não estou explicando porque é uma coisa, a gente está lendo junto, tá? Então não tem coisa para falar, mas um desses santos que visitou o inferno, né, é Santa Teresa. E pela narrativa da santa, que há uma cidade no inferno. Ela aí viu pelo menos uma espécie de viela comprida e estreita, como essas que abundam em velhas cidades, e percorreu-a horrorizada, caminhando sobre lodoso e fértil terreno, no qual pululavam monstruosos répteis. Só fazendo uma observação aqui, que todas essas descrições de inferno são dadas baseadas naquela obra, né, que a gente já falou, e que os teólogos, cada um inventavam uma coisa. E aí tem até os tais santos, né, os santos canonizados pela igreja, tal, que tiveram sonhos, que visitaram no inferno e tal, que podem ser, sim, um passeio do seu próprio perispírito por regiões umbralinas ou infernais, enfim, que trouxeram aí com riqueza de detalhes. Então foi aí construída essa imagem. Foi, porém, detida em sua marcha por uma muralha que interceptava a viela, em cuja muralha havia um nicho onde se abrigou, aliás sem poder explicar a ocorrência. Era, diz ela, o lugar que lhe destinavam se abusasse, em vida, das graças concedidas por Deus em sua cela de Ávila. Lezazinho. Apesar da facilidade maravilhosa que tivera em penetrar esse nicho, não podia sentar-se, ou deitar-se, nem manter-se de pé, tampouco podia sair. Essas paredes horríveis, abaixando-se sobre ela, envolviam-na, apertavam-na como se fossem animadas de movimento próprio. Parecia-lhe que a afogavam, estrangulando-a, ao mesmo tempo que a esfolavam e retalhavam em pedaços. Ao sentir queimar-se, experimentou, igualmente, toda a sorte de angústias, sem esperança de socorro. Tudo era trevas em torno de si, posto que através dessas trevas percebesse, não sem pavor, a hedião da viela em que se achava, com a sua imunda vizinhança. Este espetáculo era-lhe tão intolerável quanto os apertos mesmos da prisão. Então nós estamos vendo o relato aí. Kardec diz assim, nesta visão se reconhecem todos os caracteres dos pesadelos, sendo provável que fosse deste gênero de fenômenos o acontecido a Santa Teresa. Então a gente viu aí o que aconteceu com Santa Teresa, mas vamos continuar ouvindo aqui. Esse não era, sem dúvida, mais que um pequeno recanto do inferno.
Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos, pois viram grandes cidades no inferno, quais enormes braseiros, Babilônia e Nínive, a própria Roma, com seus palácios e templos abrasados, acorrentados todos os habitantes. Traficantes em seus balcões, sacerdotes reunidos a cortesãos em salas de festim, chumbados às cadeiras ululantes, levando aos lábios rubras taças chamejantes, criados genuflexos em ferventes cloacas, braços distendidos, e príncipes de cujas mãos escorria em lava devoradora o ouro derretido. Outros viram no inferno planícies sem fim, cultivadas por camponeses famintos, que, nada colhendo desses campos fumegantes, dessas sementes estéreis, se entredevoravam, dispersando-se em seguida, tão numerosos como dantes, magros, vorazes e em bando, indo procurar ao longe, em vão, terras mais felizes. Outras colônias errantes de condenados os substituíam imediatamente. Ainda outros relatam que viram no inferno montanhas inçadas de precipícios, florestas gemebundas, poços secos, fontes alimentadas de lágrimas, ribeiros de sangue, turbilhões de neve em desertos de gelo, barcas tripuladas por desesperados, singrando mares sem praia. Viram, em uma palavra, tudo o que viam os pagãos, um lúgubre revérbero da terra, com os respectivos sofrimentos naturais eternizados, e até calabouços, patíbulos e instrumentos de tortura forjados por nossas próprias mãos. Então o inferno que eles viam era a mesma coisa dos pagãos, tudo explicado, assim, os nossos piores temores sendo exemplificados aí e sendo exagerados, né? Tudo terreno, perceba. Com efeito, demônios que, para melhor atormentarem os homens em seus corpos, tomam corpos. Uns têm asas de morcegos, cornos, couraças de escama, patas armadas de garras, dentes agudos, apresentando-se nos armados de espadas, tenazes, pinças, serras, grelhas, folhes, tudo ardente, não exercendo outro ofício por toda a eternidade. Em relação à carne humana, que não de carniceiros e cozinheiros, outros, transformados em leões ou víboras enormes, arrastam suas presas para cavernas solitárias, estes se transformam em corvos para arrancar os olhos a certos culpados, e aqueles em dragões volantes, prontos a se lançarem sobre o dorso das vítimas, arrebatando-as assustadiças, ensanguentadas, aos gritos, através de espaços tenebrosos, para arremessá-las ao fim em tanques de enxofre. Aqui, nuvens de gafanhotos, de escorpiões gigantescos, cuja vista produz náuseas e calafrios, e o contato, convulsões, além, monstros policéfalos, escancarrando goelas vorazes, a sacudirem sobre as disformes cabeças as suas crinas de áspides, a triturarem condenados com sangrentas mandíbulas para vomitá-los mastigados, porém vivos, porque são imortais. Estes demônios de formas sensíveis, que lembram tão visivelmente os deuses do Amenti 31 e do Tártaro, bem como os ídolos adorados pelos fenícios, moabitas e outros gentios vizinhos da Judeia, esses demônios não obram ao acaso, tendo cada um a sua função. O mal que praticam no inferno está em relação ao mal que inspiraram e fizeram cometer na terra. 32 Os condenados são punidos em todos os seus órgãos e sentidos, porque também a Deus ofenderam por todos os órgãos e sentidos. Os delinquentes de gula são castigados pelos demônios da glutonaria, os preguiçosos pelos da preguiça, os luxuriosos pelos da devassidão, e assim por diante, numa variedade tão grande como a dos pecados. Quer dizer, se eu for glutão, já que é um pecado capital, mas se eu for muito guloso, e eu morrer, eu vou pro inferno. Aí eu vou virar um capetinha guloso que vai castigar os outros gulosos. Gente, é uma coisa tão confusa. Terão frio, queimando-se, e calor, enregelados, ávidos igualmente de movimento de repouso, sedentos e famintos, 1000 vezes mais fatigados que escravo ao fim do dia, mais doentes que os moribundos, mais alquebrados e chaguentos que os mártires, e isso para sempre. Olha só as notas, né? Lá está falando do Amenti, segundo os egípcios, é o templo em que as almas dos mortos são reunidas para serem julgadas por Osíris. E o outro, fizeram cometer na terra
Kardec diz: singular punição, na verdade, esta de poder continuar em maior escala a prática de mal menor feito na Terra. Então, mais racional seria o sofrer nos próprios malfeitores as consequências desse mal, em lugar de se darem ao prazer de proporcioná-los a outro. É aquilo que eu falei, assim, esquisito, né? Você é um ladrão doido na Terra, você vai virar um demônio que vai condenar os ladrões, sabe? Não faz muito sentido, não faz sentido algum. Mas vamos continuar a leitura aqui. Demônio algum se furta, nem se furtará jamais ao desempenho sinistro da sua tarefa, perfeitamente disciplinados e fiéis, quanto à execução das vingativas ordens que receberão. Aliás, sem isso que seria o inferno. Repousariam os pacientes se os algozes altercassem ou se enfadassem. Mas nada de repouso nem disputas para quaisquer deles, pois apesar de maus e inumeráveis que são, estendendo-se de um a outro extremo do abismo, nunca se viu sobre a terra súditos mais dóceis a seus príncipes, exércitos mais obedientes aos chefes ou comunidades monásticas mais humildes e submissas aos seus superiores. 33. Quase nada se conhece da ralé demoníaca, desses vis espíritos que compõem as legiões de vampiros, sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras e outros animais sem nome. Conhecem-se, porém, os nomes de muitos dos príncipes que comandam tais legiões, entre os quais Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon ou Apoleon, do homicídio, Belzebu, dos desejos impuros, ou senhor das moscas que engendram a corrupção, Mamon, da avareza, Moloque, Belial, Baal-Gad, Astarote e muitos outros, sem falar do seu chefe supremo, o sombrio arcanjo que no céu se chamava Lúcifer e no inferno se chama Satanás. Eis aí resumida a ideia que nos dão do inferno, sob o ponto de vista da sua natureza física e também das penas físicas que aí sofrem. Compulsai os escritos dos padres e dos antigos doutores, interrogai as pias legendas, observai as esculturas e painéis das nossas igrejas, atentai no que dizem dos púlpitos e sabereis ainda mais. Kardec diz a nota aqui: esses mesmos demônios rebeldes a Deus quanto ao bem, são de uma docilidade exemplar contra a prática do mal. Nenhum se esquiva ou afrouxa durante a eternidade. Que singular metamorfose em que foram criados puros e perfeitos como os anjos. Não é de pasmar vê-los dar exemplos de harmonia, de concórdia inalterável, quando os homens sequer não sabem viver em paz na terra, antes se laceram mutuamente? Vendo-se o requinte dos castigos reservados aos condenados e comparando sua situação às dos demônios, é caso de perguntar quais os mais dignos de lástima, se as vítimas ou algozes. Realmente, né? Tem um demônio para cada coisa e esses demônios são dóceis, são obedientes, são... difícil de compreender. O autor acompanha esse quadro das seguintes reflexões, cujo alcance procuraremos cada qual compreender. Lembrando que tudo isso vem de uma obra, e aí os filósofos, os teólogos, os padres ficaram escrevendo e aumentando, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? E vai piorando cada vez mais essa imagem e vai ficando cada vez mais sem sentido. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz ainda um segundo milagre, dando a esses corpos mortais, já uma vez usados pelas passageiras provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de substituírem sem se dissolverem numa fornalha, onde se volatizariam os próprios metais. Que se diga que a alma é o seu próprio algoz, que Deus não a persegue e apenas abandona no estado infeliz por ela escolhido, quanto esse abandono eterno de um ser desgraçado e sofredor pareça incompatível com a bondade divina. Mas o que se diz da alma e das penas espirituais não se pode de modo algum dizer dos corpos e das respectivas penas, para a perpetuação das quais já não basta que Deus se conserve impassível, mas ao contrário, que intervenha e atue sem o que sucumbiriam os corpos. Os teólogos supõem, portanto, que Deus opera, efetivamente, após a ressurreição dos corpos, esse segundo milagre de que falamos, que em primeiro lugar tira dos sepulcros que os devoravam os nossos corpos de barro, retira-os tais como aí baixaram com suas enfermidades originais e degradações sucessivas da idade, restitui-nos a esse estado, decrépitos, friorrentos, gotosos, cheios de necessidades, sensíveis a uma pecada de abelha, assinalados dos estragos de vida e da morte, e está feito o primeiro milagre.
depois, a esses corpos raquíticos, prontos a voltarem ao pó de onde saíram. Outorga propriedades que nunca tiveram a imortalidade, esse dom que, em sua cólera, dizia antes em sua misericórdia, retirara Adão ao sair do Éden, e eis completo o segundo milagre. Adão, quando imortal, era invulnerável, e deixando de ser invulnerável tornou-se mortal, a morte seguia de perto a dor. A ressurreição não nos restabelece, pois, nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas do culpado, sendo antes uma ressurreição das nossas misérias somente, mas com um acréscimo de misérias novas, infinitamente mais horríveis. É, de alguma sorte, uma verdadeira criação, e a mais maliciosa que a imaginação tenha, porventura, ousado conceber. Deus muda de parecer, e, para juntar aos tormentos espirituais dos pecadores tormentos carnais que possam durar eternamente, transforma de súbito, por efeito do seu poder, as leis e propriedades por ele mesmo estabelecidas de princípio aos compostos materiais, ressuscita carnes enfermas e corrompidas e, reunindo por um nó indestrutível esses elementos que tendem por si mesmos a separar-se, mantém e perpetua, contra a ordem natural, essa podridão viva, lançando-a ao fogo, não para purificá-la, mas para conservá-la tal qual é, sensível, sofredora, ardente, horrível e como a quer, imortal. Por este milagre se arvora Deus num dos algozes infernais, pois se os condenados só a se podem atribuir seus males espirituais, em compensação só a Deus poderão imputar os outros. Que Deus é esse, meu Deus do céu? Era pouco aparentemente o abandono. Depois da morte, a tristeza, ao arrependimento, as angústias de uma alma que sente perdido o bem supremo. Segundo os teólogos, Deus irá buscá-las nessa noite, ao fundo desse abismo, chamando-as momentaneamente à vida, não para as consolar, mas para as revestir de um corpo horrendo, chamejante, imperecível, mais empestado que a túnica de Dejanira. 34 Abandonando-as então para sempre. Ainda assim ele não as abandonará para sempre, em absoluto, visto como céu e terra não subsistem senão por ato permanente da sua vontade sempre ativa. Deus terá, portanto, sem cessar, esses condenados à mão, para impedir que o fogo se extinga em seus corpos, consumindo-os, e querendo que contribuam perpetuamente por seus perenes suplícios para a edificação dos escolhidos. Que Deus é esse? Que Deus é esse, gente? Meu... Ai, coisa difícil. Dissemos, e com razão, que o inferno dos cristãos excedera o dos pagãos. Efetivamente, no Tártaro vêm-se culpados torturados pelo remorso, ante suas vítimas e seus crimes, acabrunhados por aqueles que espezinharam na vida terrestre, vemo-los fugirem à luz que os penetra, procurando em vão esconderem-se aos olhares que os perseguem, aí o orgulho é abatido e humilhado, trazendo todos o estigma do seu passado, punidos pelas próprias faltas, a ponto tal que, para alguns, basta entregá-los a si mesmos sem ser preciso aumentar-lhes os castigos. Contudo, são sombras, isto é, almas com corpos fluídicos, imagens da sua vida terrestre. Lá não se vê os homens retomarem o corpo carnal para sofrer materialmente, com fogo a penetrar-lhes a pele, saturando-os até a medula dos ossos. Tampouco se vê o requinte das torturas que constituem o fundo do inferno cristão. Juízes inflexíveis, porém justos, proferem a sentença proporcional ao delito, ao passo que no império de Satã são todos confundidos nas mesmas torturas, com a materialidade por base, e banida toda e qualquer equidade. O curioso é que no inferno pagão, quer dizer, o inferno cristão é muito pior porque tem um Deus que é mais diabólico que o próprio diabo, né? E que tortura sem parar. E no inferno pagão, não, as pessoas simplesmente pagam por aquilo que fizeram. Então essa é a sua tortura. No inferno cristão, definido pelos padres, pelos teólogos e tudo mais, é um negócio muito pior porque tem um Deus sacana ressuscitando os corpos para que sofram nos corpos, sabe? É de uma... E no inferno pagão, o Hades, que é um dos deuses, né, gregos lá, que tomam conta, ele não é mau e nem fica forçando a barra para atiçando as pessoas para que as pessoas caiam no inferno. Não, ele só toma conta do lugar. Não é um Satã da vida, um capeta da vida que fica tentando as pessoas para que caiam em desespero, em erro e que vão lá para o inferno, sabe? Isso é muito cruel, só de mentes muito doentias pode ter saído isso. Não tem nenhuma lógica, mas o que a gente sabe é que
esta criação foi de mentes demoníacas, mentes assim doentias. Você imagina o que esse povo ficava fazendo lá nos seus isolamentos, né? Nos mosteiros da vida. Ah, meu pai amado, é brabo de entender isso. Incontestavelmente, há hoje, no seio da igreja mesma, muitos homens sensatos que não admitem essas coisas à risca, vendo nelas antes simples alegorias cujo sentido convém interpretar. Estas opiniões, no entanto, são individuais e não fazem lei, continuando a crença no inferno material, com suas consequências, a constituir um artigo de fé. Poderemos perguntar como há homens que têm conseguido ver essas coisas em êxtase se elas de fato não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas tantas vezes reproduzidas com visos de realidade. Diremos apenas ser preciso considerar, em princípio, que o êxtase é a mais incerta de todas as revelações. 35 Porquanto o estado de sobreexcitação nem sempre importa um desprendimento de alma tão completo que se impõe à crença absoluta, denotando muitas vezes o reflexo de preocupações da véspera, as ideias com que o espírito se nutre, das quais o cérebro, ou antes o invólucro perispiritual correspondente a este, conserva a forma ou a estampa, se reproduzem amplificadas como em uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam, se confundem e compõem um todo extravagante. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas em relação com a fé de que se presumem penetrados, não sendo, pois, extraordinário que Santa Teresa e outros, tal qual elas saturados de ideias infernais pelas descrições, verbais ou escritas, hajam tido visões, que não são, propriamente falando, mais que reproduções por efeito de um pesadelo. Um pagão fanático teria antes visto o Tártaro e as Fúrias, ou Júpiter, no Olimpo, empunhando o raio. Entendeu? Então tudo isso foi criado por mentes doentias, né? Mentes que viviam nesse tormento, né? Atormentados por essa falsa imagem do inferno, e que nesse medo tinham pesadelos e diziam que esses pesadelos eram: eu fui visitar o inferno. Os ditos santos, né, os proclamados santos pela igreja, foi visitar o inferno, e aí complicava ainda mais e trazia coisas piores. É como se eu fosse deitar hoje, eu tive um dia terrível, eu fui assaltado, eu sofri violência, e aí eu vou dormir e eu junto todas essas coisas, tenho um sonho mais tormentoso ainda, que eu sou assaltado num lugar horrível, e que eu sou morto e não morro, e que cortam minha cabeça, e blá blá blá. Aí eu acordo, boto isso no papel e digo que foi uma visita e que eu fiz em espírito, gente, né? E vocês percebam que, especialmente das igrejas neopentecostais, tem muito isso ainda hoje. Qualquer um sonha qualquer coisa e vem falando que aquilo é uma verdade absoluta, né? Daí a gente vê de onde veio tanta tranqueira para montar esse tal inferno, que não tem nem nas escrituras. Jesus nunca falou sobre isso, né? Quando ele falava do Geena, ele estava falando de um lixão que queimava sem parar, era fedido pra caramba. Então ele estava falando de um lugar, de um lugar ruim, ponto. Estava falando desse inferno com capeta, com um monte de coisa que foi insistentemente inventado e piorado cada vez mais. Muito, infinitamente pior do que o inferno pagão. Eles copiaram o inferno pagão, mas continuaram, e aí colocaram um rei dos infernos que era muito pior do que o Hades, que era um deus, né, que tomava conta do Tártaro e que fica atormentando todo mundo. E para piorar, Deus vem forçar mais ainda, ressuscitar as pessoas em corpo e tacar no inferno para atormentar. Deus! Como que pode uma pessoa pensar que Deus poderia fazer isso? Que Deus seria sádico a ponto de ficar... Gente, se você é pai, se você é mãe, você faz isso com o teu filho? Certamente que não, mas por que Deus faria isso? Não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. Bom, hoje a gente termina esse nosso estudo. É interessante para ver o tanto de absurdo que tem aquilo que fizeram nos acreditar. E tudo isso para botar medo, porque é mais fácil você controlar quem tem medo, né? Hoje em dia a gente vê aí
nos acontecimentos, né? As pessoas ameaçando em nome de Deus, ameaçando em nome de Jesus, fazendo coisas que Jesus jamais faria ou diria, ameaçando castigo, né? Uns tais cristãos esquisitos que desejam mal do outro, que Deus vai punir, porque eles têm medo, eles acreditam nesse Deus bipolar, desse Deus maldoso que pune, não o Deus amoroso de Jesus. Eles não são cristãos, eles só se enfeitam de cristianismo, eles só se enfeitam de patriotismo, eles estão exalando ódio e munidos de tanta bobagem que foi escrito durante tanto tempo por pessoas tão doentias quanto, né? Que pena. Mas que bom que nós temos aí essa luz, né, da doutrina espírita que vem nos libertar, analisando logicamente e historicamente. Não é uma lorota que alguém contou que eu tenho que acreditar, mas analisando historicamente a história, né, para saber de tudo isso que aconteceu. Espero que você tenha gostado. No próximo encontro, nós vamos ler, estudar o Purgatório. De novo, vamos falar sobre o Purgatório e ter algumas informações aí sobre ele, onde que está escrito, onde que foi falado. Só para você ter uma ideia, o Purgatório foi criado pela Igreja no ano de 593. Então é um dogma, Jesus nunca falou sobre isso, e a gente vai estudar um pouquinho mais no próximo encontro. Eu te espero, tá bom? Até mais, tchau, obrigado por você assistir, obrigado por você estar aqui comigo neste canal. Um abraço, tchau!